E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Eu não irei com vocês, mas enviarei um anjo. Muitos hoje se contentariam com esta palavra. Por isso existe em algumas religiões a figura do anjo da guarda. Um ser celestial enviado por Deus para proteger e acompanhar a pessoa em seus caminhos durante toda a vida. Mas Moisés não viu vantagem nenhuma nessa troca. Os anjos são mensageiros de Deus, mas não são Deus. Quem só tem a presença do anjo é protegido, mas não vive no esconderijo do Altíssimo. É abençoado, mas não é a própria bênção. Consegue consolo e força na mensagem de Deus, mas não tem a força de Deus dentro de si. O anjo é uma amostra superficial do poder de Deus, bênçãos materiais, cura, libertação. Mas a maior ação do poder do Altíssimo é transformar uma alma cansada em filho de Deus. E filho é quem tem a plenitude de Deus em seu interior. Moisés foi ousado e disse a Deus que queria a presença dele, ou preferiria nem sair do lugar. Ali no deserto, a presença de Deus ia ao lado do povo. E mesmo assim, Moisés não quis perder aquela presença tão necessária. Hoje, a presença de Deus pode estar dentro de cada pessoa, orientando, guiando, protegendo, consolando e fortalecendo dia após dia, para vencer todas as batalhas da vida. E muitos são os que não percebem esse privilégio. Mas Deus está dando esta oportunidade aos que valorizam a chance de se aproximar dele e querem muito mais do que um anjo, do que um mensageiro. Querem o Espírito de Deus preenchendo cada espaço vazio dentro do seu ser. Um anjo ou a presença de Deus em você? Você sabe que na nossa cultura ouve-se muito falar de anjo da guarda, de anjo protetor. Não é verdade? Muitas pessoas buscam essa proteção de um anjo da guarda, mas por mais que tentem buscar e se confortar no fato que há tal proteção sobre suas vidas, o fruto da vida mostra o contrário. Quantas são as pessoas, e talvez você seja uma delas, que anda com um patuá, com uma figuinha, com um pé de coelho, com algum objeto, em busca de quê? Proteção. Mas os problemas da família, os problemas de saúde, os problemas no seu interior provam para você que tais objetos não têm te protegido tanto quanto você esperava. Não é verdade? Assim tem sido a vida de muitos e talvez essa seja a sua história. No programa de hoje você vai acompanhar a história de duas mulheres, mãe e filha, a luta de uma mãe para salvar a filha da depressão. E em cima do problema depressivo veio um problema ainda muito mais sério. Mas veja como ela lutou, quais foram as armas que ela usou, a quem ela buscou e o que aconteceu em suas vidas. Vamos acompanhar. Uma mãe, uma filha e duas sentenças. A depressão e o câncer. Eu criei a Luísa nos caminhos da fé. Ela sempre esteve do meu lado, ela sempre foi a minha companheira para todas as coisas, mas chegou na adolescência, a Luísa começou a ter interesse por outras coisas. Mas só que assim, a Luísa não foi uma menina como os jovens normalmente fazem. Ela não saiu para a rua com amizades.
a Luísa começou a entrar num processo de depressão. E você lembra, minha filha, dessa época, né? Sim, eu lembro. Eu lembro que eu troquei o dia pela noite, né? Eu passava até dias sem ver a minha própria família. Eu ficava acordada a noite inteira e durante o dia eu dormia para não ter contato com eles, né? E teve um dado momento que eu pensei, não tem jeito, né? Eu vou ter que tirar minha vida. Era uma madrugada, eu lembro assim, e aí eu peguei aqueles remédios assim, comecei a tirar um por um das cartelas, coloquei num copo, misturei, fiz um coquetelzinho e comecei a tomar. Eu lembro que eu acordei, acho que umas 12 horas depois, eu fui pro meu quarto, dormi, apaguei e depois acordei. E como se não bastasse essa situação de depressão, a Luísa começou a apresentar problemas de saúde. Aí nós percebemos também que ela estava com um inchaço no pescoço, né? Nós achamos muito estranho. E quando eu percebi isso, eu falei, minha filha, vamos para a emergência. Aí eu cheguei na sala da médica, no consultório, e a Luísa estava sentada em frente à médica, e a médica, ela me olhou e ela só falou: a Luísa tem que ficar no hospital, ela não pode sair daqui. Porque ela tá com um nódulo no pescoço. E ela já falou, a médica já falou que era maligno, era câncer, né? Era um linfoma de Hodgkin. Naquele momento, ela fez parecer que não tinha volta, porque ela falou de uma forma como se o corpo da Luísa já estivesse todo comprometido. E de fato, pelo que as imagens mostraram, né, não tinha só um nódulo, eram vários. Fui para casa, né, sem o chão dos pés. E chegando em casa, eu fiquei pensando, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi lá que me despertou a fé. Essa fé que eu sempre vivi, essa fé que eu sempre ensinei para ela, que eu sempre ensinei para os meus filhos, né? Essa fé da revolta, a fé do sacrifício. Então aquela revolta foi de uma forma assim que eu tinha que materializar. E falei com Deus, né? Eu não sei o que o Senhor vai fazer, de que forma o Senhor vai agir, mas eu sei que o que o Senhor vai fazer vai ser o melhor pela Luísa. Porque se eu pegasse aquilo que eu tinha de valor e colocasse nas mãos do médico, o médico não me daria certeza nenhuma. Mas pela fé que eu vivia, eu tinha certeza que Deus me daria vitória. Porque não era somente a cura da minha filha, eu queria a salvação dela. Cheguei na igreja, fui até o altar, depositei no altar o meu sacrifício, mas dali eu já voltei confiante. Mas a luta continuou. A luta não acabou ali. No início, os tratamentos, eles eram até leves, né? Mas eu fiz a primeira parte e a gente viu que a doença ainda estava progredindo, né? Que não estava adiantando e que a gente teria que fazer um tratamento mais agressivo. Eu comecei a ver meu cabelo cair, comecei a ficar fraca, uma pessoa que era muito ativa. A quimioterapia me dava enjoo, me dava náuseas, né? Depois a gente começou a fazer um tratamento ainda mais forte. Eu ainda estava com câncer, mas dentro de mim alguma coisa já estava acontecendo. E hoje eu sei que era já a resposta do sacrifício da minha mãe, né? E foi muito forte, assim, porque eu passei a minha vida inteira lutando contra a depressão, lutando contra o desejo de morrer. E, de repente, eu estava ali com câncer, meu corpo estava morrendo, a quimioterapia estava piorando, porque tá matando o câncer, mas tá matando a gente um pouquinho também. Mas dentro de mim estava nascendo vida já. E eu sabia que naquele momento ali, em todas aquelas situações, Deus estava falando com ela. Eu fiquei 1 mês internada. E teve um dia, lá no hospital, sozinha no quarto, que eu decidi, de uma vez por todas, entregar minha vida para Jesus. E quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi justamente isso. Eu me entreguei, eu me lancei.
E foi maravilhoso, porque justamente nessa época começou a campanha da Fogueira Santa. E eu me lancei. Assim, eu não tinha mais nada a perder. E nessa Fogueira Santa, eu me revoltei também. Da mesma forma que a minha mãe tinha se revoltado, agora era a minha vez de se revoltar, sabe? Eu falei com Deus, porque eu tava ali naquela situação, com câncer. Mas eu sabia que existia um câncer pior, que era o câncer da alma, porque eu passei a minha vida inteira lutando contra ele em silêncio, né? E dessa vez eu queria a cura completa. Não queria só saúde física, porque eu tinha antes saúde física. O que eu fazia com a minha saúde física? Nada. Ela só me levava pro buraco. Eu queria tudo, né? Eu queria o Espírito Santo. Foi isso que eu pedi. E mesmo debilitada, eu gerei o meu sacrifício do zero, né? Mas acima de tudo, mais do que o valor material, mais do que o sacrifício físico, eu coloquei o meu eu. E no dia da entrega do meu voto foi muito forte, porque eu quase não consegui subir no altar de tanta dor. Eu não ia parar, eu já estava ali, né? Sim, foi muito forte, porque quando ela decidiu subir o altar mesmo, com toda aquela dor, quando ela desceu do altar, ela não estava mais com dor. E a partir dali, comecei a minha luta. Eu queria porque eu queria o Espírito Santo. Eu não queria mais o anjo, né? Que a vida inteira o anjo foi a minha mãe, que estava ali do meu lado. Intercedendo. Dessa vez eu queria o Espírito Santo. Eu queria que ele me guiasse. Eu não queria que ele guiasse ela para me guiar. Até que um dia, eu lembro que eu estava sozinha em casa, no meu quarto. O quarto que antes serviu de cativeiro para minha alma, porque eu ficava dias trancada. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a orar como eu nunca tinha orado antes. Eu fui sincera como eu nunca tinha sido antes. E naquele momento ali eu tive certeza. Certeza, finalmente. Contando agora aqui, parece a mesma certeza daquele dia. É engraçado até, porque ele não falou nada, ele só me abraçou, sabe? Eu tinha uma alegria que eu nunca tive antes. Eu passei a me achar bonita, careca, feia, inchada, sabe? E foi muito, muito maravilhoso, eu não tenho palavras. Eu lembro que a primeira pessoa que eu abracei foi a minha mãe. Eu só abri a porta do meu quarto, assim, ela me viu e eu falei, nem falei nada, ela falou, tu recebeu o Espírito Santo, né? E não sei se tu lembra disso, mas... Eu lembro desse dia. Foi maravilhoso, maravilhoso. E você deve estar até se perguntando, tá, e o câncer? E o câncer? Tudo começou com esse tal de câncer. Mas o câncer eu fui curada, né? Deus, ele fez a cura completa dentro de mim. Ele começou de dentro para fora. Foi primeiro a alma, o que era mais urgente, e depois o físico. O câncer, ele não faz mais parte de mim, assim como a depressão também não faz mais parte de mim, né, mãe? Sim, a Luísa hoje ela tá curada. Ela repetiu todos os exames, ela fez tudo aquilo que o médico pediu para fazer. Aquele desafio de entrega, né, que eu fiz pela Luísa lá no altar, né, eu consegui matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Ela recebeu tanto a cura física quanto a cura espiritual. E tá aqui uma nova Luísa. Graças a Deus. E guiada pelo Espírito Santo, não só pelo anjo. Exatamente. A desobediência do povo fez Deus decidir não ir com eles. Mas a revolta de Moisés fez Deus mudar sua decisão, contemplando aquele povo com a sua presença. Segue em nosso meio! Eu te peço, vá adiante de nós! Porque se o Senhor não for, eu não irei!
para aqueles que não aceitam mais viver sem o bem mais precioso. O Espírito Santo vem aí, em dezembro, a maior campanha de fé para a transformação de vida. A Fogueira Santa da Revolta no Monte Sinai. Saiba como participar em uma igreja universal mais próxima de você. Grandes problemas requerem o grande Deus. Quando a Elis foi para o altar, manifestou a sua fé em forma do seu sacrifício, o poder de Deus começou a agir na vida da Luísa. Não só a curou da depressão, mas também a cura do câncer. E o maior milagre que aconteceu nela, a presença de Deus hoje habita em sua vida. Totalmente restaurada, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Este é o poder do altar. Este é o poder da Fogueira Santa. E nós estamos aqui para falar com você que está passando por situações semelhantes, situações que já esgotaram você emocionalmente, você se sente cansada, cansado, exausto diante dos seus problemas e você diz assim, olha, eu já não sei mais o que fazer. Este programa está apontando para você a saída, está apontando para você a solução. Ainda hoje você pode ir a uma igreja universal, participar de uma de nossas reuniões e em dado momento nós vamos apontar para você o altar, nós vamos mostrar para você o altar. O altar é o lugar do encontro entre o ser humano e Deus. E através dessa fé, fé inteligente, fé racional, fé que pensa, você vai tomar uma atitude e vai buscar neste grande Deus, o único e verdadeiro Deus, o seu livramento, a sua solução e o melhor de tudo, a transformação do seu interior. Porque não adianta você resolver o problema do lado de fora se você não resolver o problema que está aí dentro de você. O seu maior problema não é a enfermidade, não é o problema no casamento, não é o problema financeiro. O seu maior problema é esse vazio que não te dá paz, que não te deixa descansar. Nem de dia nem de noite você tem paz. Esse vazio você vai preencher com a presença prometida. É isso aí. É o que Deus prometeu, vai se cumprir na sua vida. Nesta quarta-feira, aqui em Florianópolis, você pode participar conosco na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, às 7h10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, onde nós teremos uma noite muito especial. Estamos seguindo aquela série, O Ladrão na Noite, e na ocasião estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus você pode participar. É só você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço da Universal mais perto de você. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, às 20 horas. Estamos vivendo essa fé, ensinando a você como fazer uso da sua fé, como despertar a sua fé, para que a sua vida venha mudar de dentro para fora. Talvez, em meio a tantos compromissos e responsabilidades nesta vida, você ainda não se deu conta que, neste momento, existe uma luta sendo travada pela sua alma. Aquilo que você dá mais importância é aquilo que você vai fazer. Se você dá mais importância à salvação da sua alma, então você vai abrir mão de qualquer coisa para estar aqui quarta-feira. E a quarta-feira, em específico, ele é um teste. É uma reunião que testa isso. É uma reunião que prova isso. Por quê? Porque você teve que deixar de fazer alguma coisa para estar aqui agora. Ainda que fosse descansar, chegar em casa mais cedo, você teve que abrir mão de algumas horas para você estar aqui. Porém, está escrito na Bíblia: louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Neste momento, Deus está mais uma vez lhe dando a oportunidade de priorizar a salvação da sua alma.
A reunião de quarta-feira tem me ajudado muito na minha vida espiritual, ela tem me fortalecido, porque toda quarta-feira quando eu venho aqui eu recebo uma direção, eu recebo uma palavra de força, de ânimo, de disposição, e é a palavra de Deus, né, que move dentro de mim o Espírito Santo, que me renova, que me aviva. Então toda quarta-feira eu estou aqui. Cada quarta-feira eu tenho aprendido como eu chego mais próximo do meu Senhor Jesus e como que eu posso agir no meu dia a dia para chegar até o céu. Não despreze este chamado. Aproveite a chance de salvar a sua alma antes que seja tarde demais. Quarta-feira às 19 horas, na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Ou acesse universal.org/localizar e encontre uma Igreja Universal mais próxima de você. Esta série, O Ladrão da Noite, trata da volta do Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem assim, olha, desde criança eu ouço dizer que Jesus está voltando e agora já estou nos meus 50, 60, 70 anos de idade e Jesus não voltou, verdade. Mas quantos que você conheceu que hoje já não estão mais em nosso meio? Não é verdade? Quantas pessoas que faziam parte do seu ciclo de amizade e partiram? É isso aí. Jesus voltou para elas. É como falar do fim do mundo. Muitos dizem assim, essa história de fim do mundo é coisa de religião. Mas quando a pessoa morre, o mundo acaba para ela. Todo dia, o mundo acaba para alguém. Mas o importante é você saber para onde vai a sua alma. Isso é o que é mais importante. Por isso, hoje, quarta-feira, participe, dê aquela pausa da sua correria, do seu dia a dia e venha buscar a Deus. Logo mais, às 19h, nós estaremos reunidos aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, na Catedral da Fé, em Florianópolis, para você que está aqui em Floripa, e você terá a oportunidade de ter uma noite especial com Deus. Na ocasião, estaremos também celebrando a Santa Ceia do Senhor. Você que faz parte da família da fé, não falte na Santa Ceia. Agora, se você tem a Bíblia, traga a sua Bíblia, porque nós vamos mostrar na palavra de Deus. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. E esse vazio, essa tristeza, essa angústia, essa falta de algo que você busca tanto preencher em coisas e pessoas, vai acabar no momento que você receber a presença prometida, o Espírito Santo. Essa é a proposta para esta quarta-feira. Dona Bárbara, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? As reuniões de quarta-feira, para mim, é prioridade, porque me ajuda a ter aquela pausa na semana para eu refletir sobre as minhas atitudes, as minhas escolhas, me dá a direção do que fazer, me fortalece. E como foi que a senhora chegou à igreja? Eu cheguei à igreja há alguns anos atrás, adolescente. Então eu cheguei desiludida na vida amorosa, eu cheguei bebendo, eu cheguei com vícios, eu cheguei com vários namorados. Então eu cheguei assim, com a vida sentimental destruída. E como é que a senhora está hoje? O que mudou de lá para cá? Mudou completamente, foi passo a passo. Então hoje eu sou preenchida primeiramente pelo Espírito Santo, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho paz, eu tenho segurança, mudou completamente. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está enfrentando hoje o que a senhora já enfrentou um dia? Eu tenho a dizer que se ela pegar firme nas correntes, seja quarta, quinta, terça, domingo, e ela ouvir o que o homem de Deus falar, ela colocar em prática, ela vai colher esses frutos e vai ver o resultado na vida dela. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Wallace, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Bom, pastor, primeiramente ela tem suprido a necessidade, né? Que é tirando tudo aquilo que a gente tem lá fora, do sofrimento, a angústia, né? Igual eu era uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito, vamos se dizer, não se diz agressivo, mas sim ignorante, né? E essa reunião de quarta-feira me trouxe uma paz, ela me trouxe uma solução que eu jamais esperava que isso ia acontecer, né? E é maravilhoso, a reunião de quarta-feira ela tem mudado cada dia mais, ela tem feito o bem para mim, eu tenho buscado
orado e tenham recebido a presença de Deus, o Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que para explicar para as pessoas é até difícil, né? Mas é uma coisa que só ela estando aqui para ver o que Deus pode fazer na vida dela. Então faz esse convite para essas pessoas agora. Eu quero convidar você para estar aqui conosco todas as quarta-feiras, né? Buscando a presença de Deus, que eu tenho certeza, assim como Deus mudou a minha vida, ela também pode mudar a sua. Não se sabe o dia e nem a hora. A Rússia fez um ataque em massa com drones contra a Ucrânia. A tempestade Ciarán já causou mortes na Espanha. 137 pessoas morreram depois de um terremoto. Mas está cada vez mais claro que o momento tão aguardado se aproxima. A volta de Jesus. Cuide, para que quando isso acontecer, você não esteja distraído. Esteja preparado para você não ser pego de surpresa. Nesta quarta-feira, a continuação das 7 quartas-feiras do Ladrão na Noite, em todas as igrejas Universal. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração em favor de tantos quantos estão sofrendo, meu Pai. Eu tenho certeza que há pessoas que se identificaram com as histórias gloriosas de manifestação do Seu poder mostradas aqui neste programa. Mas isso, meu Deus, não é o suficiente. Não é, meu Pai. Essa pessoa precisa dar um passo de fé. Essa pessoa precisa agir a fé que tem, por menor que seja, que ainda que seja tão pequena quanto um grão de mostarda, essa fé é capaz de mudar a vida dessa pessoa quando ela é colocada sobre a Tua palavra. Sim, meu Pai, assim como fizeram a Elis e a Luísa, assim aconteça, meu Deus, com essa pessoa que está sofrendo. Ó Deus amado e querido, em o nome do Senhor Jesus, onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, num hospital, num presídio, numa clínica de recuperação para viciados, numa clínica psiquiátrica, meu Deus, chega lá o Teu poder agora para despertar essa pessoa, para despertar a fé dessa pessoa, para erguê-la, para levantá-la, sim, meu Deus, a fim de que ela venha buscar e buscando sua vida venha mudar, pois esta é a Tua promessa. É o que nós ligamos aqui na terra e pela fé, meu Deus, é ligado nos céus. Senhor, abençoe esta quarta-feira, esta noite especial de Santa Ceia. Dê, meu Deus, a essa pessoa coragem, força, disposição, ânimo de vir buscar a Tua presença. Porque é isso que o ser humano precisa, a presença prometida. É o que nós ligamos aqui, determinamos pela fé e temos certeza que o Senhor nos ouve. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Respire fundo, diga graças a Deus. Creia que Deus ouviu essa oração e tocou em você. Agora, você precisa dar o passo de fé na direção certa. Logo mais, às 19h, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, ou em uma Universal mais perto de você. E não se esqueça, nós estamos vivendo o período do jejum de Daniel, diante da face de Deus. Se você quiser saber mais como se aproximar de Deus, não falte à igreja hoje. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. A vida não é algo que sempre nos surpreende. Eu vim para Hope Valley para ser professora, mas encontrei muito mais do que isso. Essa cidade e as pessoas me transformaram. Elas abriram meus olhos para coisas que eu jamais havia imaginado.